Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Na nossa aula de hoje nós vamos estudar as reações orgânicas parte 2. Lembrando a todos que até este momento nós já tivemos a oportunidade de estudar na parte 1 a reação de substituição nos compostos saturados, como alcanos, cicloalcanos, e também nos aromáticos, né? E depois também nós já estudamos a reação de adição nos compostos insaturados. Muito bem, nós vamos começar então essa aula de hoje estudando a reação de esterificação e hidrólise, que na verdade isso já foi apresentado para vocês na ocasião que nós estudamos a função éster, né? Quem vai reagir para formar um éster? Muito bem, aqui nós temos um ácido carboxílico que tem o grupo funcional C-OH, que por sua vez ele vai reagir com um álcool, representado genericamente pela fórmula R'-OH. E como é que essa reação vai ocorrer? Assim, da seguinte maneira: a hidroxila do ácido ela vai se combinar com o hidrogênio da hidroxila do álcool. Quando essas moléculas se condensarem, significa que elas vão se juntar. E nessa junção, primeiramente, ocorrerá a eliminação de uma molécula de água. Consequentemente, os grupos que restaram unem-se entre si e essa união entre o que sobrou do ácido com o que sobrou do álcool vai originar a função éster, constituído por R, C-O, e agora aqui liga-se o que restou do álcool, que é o oxigênio, e o radical chamado R', mais água. Mas por questões didáticas aqui eu vou escrever a molécula da água por HOH, da forma como eles se juntaram, né? O H do álcool e o OH do ácido, porque essa reação ela encontra-se em equilíbrio dinâmico. Então, na reação direta, que é o ácido reagindo com o álcool, ocorrerá a formação do éster mais a água, né? Essa reação direta de formação do éster chama-se reação de esterificação. Vou escrever aqui o nome. Esterificação devido à formação do éster. Ok? Mas a reação encontra-se em equilíbrio dinâmico. E aí nós temos na reação inversa, a água vai realizar a hidrólise do éster, a quebra do éster. E o éster vai ser quebrado exatamente na posição onde ele se formou, nessa ligação aqui, estabelecida entre o carbono da carbonila e o oxigênio ligado a esse radical. Como isso vai acontecer? Da seguinte maneira: aqui nós temos esse grupamento do éster que liga-se ao hidrogênio da água e vai com isso restituir a fórmula do álcool, enquanto a hidroxila da água vai se ligar à carbonila e restitui formando o ácido carboxílico. A reação direta da esquerda para a direita de formação do éster chama-se esterificação. E a reação inversa, onde o éster é quebrado pela molécula da água formando o ácido e o álcool, é a chamada hidrólise. Só para fazer um comentário final aqui, essa reação ela é catalisada em meio ácido, ou seja, catalisado, a reação ela tem a sua energia de ativação diminuída, né, aumentando a velocidade da reação, tanto na esterificação quanto na hidrólise. Vamos agora usar um exemplo aqui com substâncias já conhecidas por nós. Aqui nós temos o chamado de ácido etanóico, que também pode ser chamado de acético, o constituinte do vinagre. E aqui nós temos um álcool com um átomo de carbono, prefixo met,
cadeia saturada em fixo AN e a terminação de álcool é AL, esse aqui é o metanol. E ao reagir o ácido acético com o metanol, mostre qual é a fórmula do éster produzido nessa reação. Então a reação que vai ocorrer é a seguinte: quando essas moléculas se condensarem, a hidroxila do ácido vai se juntar com o hidrogênio da hidroxila do álcool. E nessa condensação aqui, nessa junção, vai ocorrer a eliminação de uma molécula de água. Consequentemente, os grupos que restaram unem-se entre si e nessa união ocorrerá a formação do éster. Eu quero agora montar o éster e dar o nome dele. Então aqui nós temos aquela parte proveniente do ácido, que é o CH3COO, e agora a parte proveniente do álcool, que é o oxigênio, e à sua direita o radical metil, mais uma molécula de água proveniente da condensação do ácido carboxílico com o álcool. Okay? O nome do éster originado, como ele vem do ácido acético, eu vou trocar a terminação do ácido, que é ico, por ato. Então aí nós teremos a parte referente do ácido, que é essa com 2 carbonos, chamadas de acetato, e a seguir o nome do radical ligado à direita do oxigênio, que é o metil, né? Então o nome é chamado acetato de metila. Agora vamos fazer a reação inversa, onde o éster vai ser hidrolisado, ele vai ser quebrado pela molécula da água, na posição onde ele se formou. Aqui nós temos a parte do éster que vai se ligar ao hidrogênio da água, formando o metanol, e a hidroxila da água vai se ligar à carbonila proveniente do ácido, e nesse caso especificamente vai ocorrer a formação do ácido acético novamente. Ok? Como eu informei, essa reação ela se estabelece através do equilíbrio dinâmico, onde a reação direta chama-se esterificação devido à formação do éster, e a reação inversa é a hidrólise do éster formando o ácido e o álcool, ok? E isso nós já tínhamos visto, então nós estamos apenas fazendo uma recapitulação. Agora nós vamos aprender a reação chamada de saponificação, ou seja, a reação de formação do sabão, né? E quem é que vai reagir para formar o sabão? Bom, então vamos lá. Primeiramente, quem vai reagir aqui para formar o sabão é um ácido carboxílico especial, conhecido como ácido graxo. E o que é um ácido graxo? O ácido graxo é um ácido carboxílico que possui uma longa cadeia carbônica. Essa cadeia carbônica é considerada como longa a partir de 11 átomos de carbono para frente, certo? Quando eu tenho uma cadeia carbônica com muitos átomos de carbono, no caso especificamente do ácido carboxílico, este ácido carboxílico recebe o nome especial de ácido graxo. O ácido é graxo quando ele possui uma cadeia carbônica com mais de 11 átomos de carbono. R com maior que 11 átomos de carbono, ok? Aí, consequentemente, esse ácido graxo vai reagir com a soda cáustica, ou conhecido também como hidróxido de sódio, que é o nome oficial. E a reação do ácido graxo com a soda cáustica vai originar o sabão. Como é que ocorre essa reação? Cargas com sinais opostos se atraem. Aqui nós temos na hidroxila do ácido graxo o oxigênio mais eletronegativo que o hidrogênio com carga negativa e o hidrogênio com carga positiva. Aqui nós temos na soda cáustica o sódio com carga positiva e a hidroxila com carga negativa. Agora o que vai ocorrer
simplesmente cargas com sinais opostos se atraem. Esse hidrogênio do ácido graxo combina-se com a hidroxila da soda cáustica, enquanto o sódio vai se combinar com o oxigênio proveniente da carboxila do ácido. Cargas com sinais opostos, elas se atraem. Então aqui nós teremos a formação de um sal de ácido carboxílico. Isso aqui na verdade também já foi apresentado para vocês na oportunidade, quando nós estudamos a reação de neutralização de um ácido reagindo com uma base formando sal e água, tá? Mas agora o nosso foco maior aqui são as reações orgânicas, tá? E aqui nós temos um sal de ácido carboxílico que é a fórmula representativa do sabão. Mas aqui nós não vamos dar um foco especial referente à bioquímica dos lipídios. Não. Nós teremos uma aula específica para estudar a bioquímica dos lipídios. Se bem que isso está sendo abordado aqui de uma forma mais, digamos, uma forma mais genérica, é a palavra correta. Aqui é uma forma mais genérica e, oportunamente, quando nós estudarmos a reação, a bioquímica dos lipídios, aí nós vamos estudar essa reação com maior propriedade, ok? Bom, eu vou fazer aqui mais uma reação de formação do detergente. Qual a diferença do sabão para o detergente? A diferença é que o sabão ele é proveniente de uma matéria-prima de origem animal ou vegetal, que é um ácido graxo proveniente de óleos ou gorduras, óleos vegetais ou gorduras animais. O detergente não. O detergente ele é proveniente de um ácido sulfônico. Exatamente essa fórmula aqui, ó, é de um ácido sulfônico. Ele é produzido em laboratório. Aqui na extremidade dessa cadeia carbônica, nós temos aqui a presença de um ácido sulfônico. O ácido sulfônico é proveniente do ácido sulfúrico, aquele famoso H2SO4, mas que, na verdade, uma hidroxila do ácido sulfúrico foi substituída por uma cadeia carbônica. E essa cadeia carbônica, tal como o ácido graxo, ela é uma cadeia longa, que tem mais de 11 átomos de carbono, mas mudou aqui de ácido carboxílico para ácido sulfônico, mas a forma pela qual a reação vai ocorrer é a mesma do anterior. Aqui nós temos a hidroxila do ácido sulfônico, O- e esse H+, que dá o caráter ácido. Aqui nós temos também novamente a reação com a soda cáustica, que é o Na+ e o H-, mesmo princípio do caso anterior. Cargas com sinais opostos se atraem. O hidrogênio do ácido sulfônico combina-se com a hidroxila da base, formando água, e o sódio, por sua vez, vai combinar-se ao oxigênio proveniente do ácido sulfônico. E agora que nós teremos também, da mesma forma que no caso anterior, certo? Nós teremos aqui um sal. Mas a diferença deste sal com relação ao sal proveniente de ácido carboxílico, onde nós tínhamos C+O- e Na+, agora esse sal aqui, ele é proveniente de um ácido sulfônico. Essa é a principal diferença de um sabão para um detergente. Esse aqui é um detergente aniônico, onde a extremidade da cadeia carbônica ela é proveniente de um ânion. Veja, note a carga negativa aqui, ó. Existem também detergentes catiônicos, onde essa extremidade é positiva, enfim, mas de um modo geral, a pergunta que o aluno faz: qual é a diferença entre um sabão e um detergente? Resposta está aqui. O sabão ele é proveniente de um ácido graxo proveniente de matéria orgânica animal ou vegetal, óleos vegetais ou gorduras animais. Já o ácido sulfônico é um ácido
que é proveniente de um composto produzido em laboratório, que é essa extremidade aqui, tá? E que por sua vez, ao reagir com uma base forte, que é o hidróxido de sódio, vai originar o detergente. Ok? Esse detergente, ele normalmente não é biodegradável. Esse é um grande problema do detergente, porque quando ele cai na natureza, ele não é decomposto pelas bactérias e ele fica acumulado no meio ambiente. Mas, como eu disse e volto a repetir, a bioquímica dos lipídios, essas reações serão estudadas mais detalhadamente. Não é a finalidade dessa aula. Essa aula tem por finalidade apresentação geral para vocês dessas reações. Ok? Depois da reação de saponificação, agora nós vamos estudar uma série de reações chamadas de eliminação. As reações de eliminação implicam na perda de átomos por parte da molécula. Lembre-se lá do início das reações químicas. Em uma reação, a molécula pode trocar átomos, ganhar átomos, perder átomos ou mudar o NOx do elemento, né? Quando ela troca de átomos, a reação é de substituição. Quando ela ganha átomos, a reação é de adição. Se ela perder átomos, agora nós vamos estudar as reações de eliminação. Vou até anotar essa questão importante. A molécula vai perder átomos. Existem algumas reações de eliminação e eu vou citar as principais. A molécula, ela perde átomos. Ela vai perder átomos. Se ela ganhar átomos, a reação é de adição. Se ela trocar de átomos, a reação é de substituição. Se mudar o NOx do elemento constituinte da molécula, a reação é chamada de oxidorredução, e essa, por sua vez, nós vamos estudar depois dessas reações, parte 2. Então, se a molécula perder átomos, a reação é chamada de eliminação. A primeira reação de eliminação, que é muito importante, de todas essas reações que eu citar, sem dúvida, essa é a que tem maior recorrência nos nossos vestibulares regionais. Por esse motivo, devido à alta recorrência dos exercícios desse tópico, vai ganhar uma qualificação de 5 estrelinhas, tá? A primeira reação de eliminação chama-se desidratação de álcoois. A molécula de álcool vai perder água, desidratar, perde água. A molécula de álcool pode perder água dentro da molécula, que é a desidratação intramolecular, ou a molécula do álcool pode perder água entre moléculas de álcool. Primeiro vamos ver a desidratação intramolecular. Como o próprio nome já diz, a molécula vai perder água dentro da molécula. E para facilitar a eliminação de água, nós usamos uma substância desidratante, que é o ácido sulfúrico, a 160 graus. Como isso acontece? O hidrogênio do carbono vizinho à hidroxila combina-se com a hidroxila do carbono ao lado. E aqui nesse caso, essa hidroxila combina-se com esse hidrogênio do carbono vizinho e aqui sai uma molécula de água. Desidratar significa que o álcool vai perder água e daqui que sai a molécula de água. E então, consequentemente, quando esses grupos se uniram para formar água, ficamos com 2 átomos de carbono agora com falta de elétrons. Para eles resolverem esse problema, eles ligam-se entre si e através dessa ligação ocorre uma nova ligação química entre os átomos de carbono que perderam seus grupos. Ocorrerá a formação de uma ligação covalente dupla e mais a água que foi proveniente dessa desidratação. Desidratação essa provocada por um agente desidratante, e o agente desidratante é o ácido sulfúrico.
Aqui, então, todos devem ter esse conhecimento. Quando um álcool sofre uma reação de desidratação intramolecular, dentro da molécula da água, do álcool vai sair uma molécula de água, e depois que ele for desidratado, ele vai se transformar em um alceno, ok? O alceno proveniente da desidratação do etanol chama-se eteno, certo? Então não esqueçam, amigos, a desidratação, a eliminação de uma molécula de água dentro da molécula do álcool ocorre dessa maneira. O hidrogênio combina-se à hidroxila do carbono vizinho, formando uma molécula de água que sai da molécula e, consequentemente, após a saída dos átomos, unem-se entre si os átomos de carbono através de uma ligação dupla. Vamos mostrar no segundo exemplo a reação de desidratação intramolecular de um álcool secundário. Aqui nós temos nesse álcool secundário, eu vou até, se vocês me permitirem, eu vou aumentar um pouquinho o tamanho desta cadeia carbônica e vou passar de 3 para 4 carbonos para vocês visualizarem o que eu vou fazer. Observem. Aqui está. Eu aumentei um átomo de carbono nessa cadeia e nós temos aqui o 1, 2, 3, 4, chamado de 4 carbonos, o prefixo é but. A cadeia ela é saturada, o infixo é an. E aqui nós temos no carbono de número 2 uma hidroxila de um álcool, cuja terminação é ol, então fica butan 2-ol. Aqui especificando no carbono 2 a hidroxila do álcool, ok? Agora que nós colocamos aqui esse álcool com 4 carbonos, vai surgir uma dúvida. Bom, a desidratação chamada de intramolecular, eu pego a hidroxila do álcool e a pergunta agora é, eu combino ela com o hidrogênio do carbono da sua direita ou o carbono do seu lado esquerdo? Tá, mas tem alguma diferença entre esses dois carbonos? Tem uma diferença sim. Qual é a diferença entre os hidrogênios aqui dos carbonos vizinhos? A diferença é que esse carbono, esse hidrogênio aqui do seu lado esquerdo, ele é um hidrogênio de carbono primário. É um carbono ligado a no máximo um átomo de carbono. Enquanto o hidrogênio da sua direita está ligado no carbono secundário. Ah, então esses hidrogênios são diferentes. Então existem dessa forma duas possibilidades, dois produtos diferentes. A primeira possibilidade será essa, onde o hidrogênio do carbono primário será substituído pela hidroxila, combina-se a hidroxila do álcool, formando uma ligação dupla estabelecida entre o carbono 1 e o carbono 2. E nessa maneira aqui, a ligação dupla se estabelecerá entre o carbono 1 e o carbono 2. Aqui está, formando but1eno, o primeiro produto. Mas existe uma segunda alternativa, uma segunda opção. A segunda opção é a hidroxila do carbono 2 combinar-se com o hidrogênio do carbono 3, aqui da sua direita. Nessa segunda alternativa vai sair aqui uma molécula de água e, neste caso, ocorrerá a formação da ligação dupla entre o carbono 2 e o carbono 3. E assim teremos o but2eno. Segundo a regra de Zaitsev, nós teremos aqui na formação desses dois produtos, que é o but1eno mais água, e aqui nós teremos o but2eno também mais água que saiu da molécula. Nós teremos, no primeiro caso do but2eno, esse é o produto secundário, que, digamos, em termos percentuais,
se levarmos em consideração a soma dos dois produtos, que dá um total de 100%, esse produto aqui constitui 20% da soma dos produtos formados. Enquanto este produto, que é o but2eno, esse é o produto principal formado, que será constituído em termos percentuais de um total de 80% dos produtos. O aluno me pergunta, mas por que essa diferença? A diferença é fácil de responder, porque o carbono secundário tem um efeito indutivo mais intenso do que o carbono primário. Aliás, nós já tivemos a oportunidade de estudar isso nas reações de substituição, onde naquela oportunidade eu disse que o carbono terciário é mais reativo do que o secundário, e o carbono secundário, por sua vez, é mais reativo que o primário. Levando-se em consideração que a reatividade do carbono secundário é maior do que o carbono primário, por isso o produto proveniente da desidratação, onde a hidroxia ligou seu carbono secundário, ele é mais abundante, o principal produto em relação à desidratação da remoção do hidrogênio do carbono primário, que é menos reativo que o secundário, certo? Esse é o significado da regra de Zaitsev. Agora eu vou mostrar para vocês a desidratação de álcool intermolecular. Inter quer dizer, essa desidratação ela está ocorrendo entre ácidos carboxílicos. Inter quer dizer versus, né? Aqui nós temos então, como exemplo, aqui nós temos à sua esquerda a molécula do etanol. E aqui nós temos também uma molécula do etanol. A desidratação inter, quer dizer versus, entre duas moléculas de álcool, ocorrerá da mesma maneira que já foi mencionado, só que agora uma das hidroxilas do álcool combina-se a um hidrogênio da hidroxila do outro álcool. Observem, estou marcando aqui uma hidroxila que vai se combinar com o hidrogênio da outra hidroxila. E atenção, neste caso, quando esses grupos combinam-se entre si, sai aqui uma molécula de água e, consequentemente, os grupos que restaram unem-se entre si. O que sobrou? O oxigênio do álcool com a cadeia carbônica do outro álcool. Certo? E qual é o produto, então, dessa desidratação? Resposta. Quando nós fizemos a desidratação intramolecular do álcool, formou um alceno. Agora, a desidratação chamada de intermolecular, quer dizer, versus entre duas moléculas de álcool, formou um éter. Aqui nós temos o produto formado, que é o éter etílico. O éter etílico também pode ser chamado de éter sulfúrico. Por que ele recebe esse nome, éter sulfúrico? É simples. A resposta é, ele é chamado de éter sulfúrico porque o álcool foi desidratado com ácido sulfúrico usado como desidratante a fim de formar o éter proveniente da desidratação de um álcool usando ácido sulfúrico. Agora, isso é muito importante que eu vou falar agora, muito importante. O aluno pergunta, puxa vida, por que a desidratação intramolecular ela ocorre numa temperatura maior em relação à desidratação intermolecular que ocorre a 140 graus Celsius? A resposta é a seguinte, é que a desidratação intramolecular de álcool, ela é um processo endotérmico, ou seja, essa desidratação que ocorre dentro da molécula do álcool, ela é favorecida pelo aquecimento.
É um processo, eu repito, endotérmico. Isso é importante, anote aí. Isso eu preciso ter esse conhecimento para justificar o fato de que a desidratação intramolecular ocorre numa temperatura maior do que a intermolecular. Já a desidratação intermolecular, essa que ocorre entre duas moléculas de um álcool formando um éter, essa desidratação ela ocorre numa temperatura menor porque ela é exotérmica. E essa desidratação exotérmica, ela é favorecida pela diminuição da temperatura. Anotem isso aí, por favor, isso é importante. A desidratação intramolecular é endo, favorecida pelo aumento da temperatura, e a desidratação intermolecular, ela ocorre numa temperatura menor, que favorece a reação exotérmica. Isso você tem que saber, ok? E a desidratação de álcool é, sem dúvida nenhuma, a reação mais importante que vocês devem saber para o seu vestibular. Mas eu tenho que, por obrigação, falar das outras desidratações, por exemplo, desidratação intermolecular de ácidos carboxílicos. Por exemplo, aqui nós temos duas moléculas de ácido carboxílico, o ácido etanóico. E aqui vai ocorrer a desidratação da seguinte maneira: uma hidroxila do ácido, ela vai se combinar com um hidrogênio da hidroxila do outro ácido, e dessa condensação vai sair uma molécula de água. Consequentemente, os grupos que restaram unem-se entre si, e dessa união vai originar a formação de um composto que também já foi apresentado para vocês lá na ocasião que nós estudamos as funções orgânicas. E dentre as funções orgânicas, uma função em especial apareceu, e essa função era chamada de anidrido, que é o nome dado para esse composto que tem essa disposição C-O-O, e aqui nós temos o oxigênio ligado a uma carbonila, mais água, que foi eliminada dentre duas moléculas de ácido, usando pentóxido de fósforo e aquecimento como desidratante. Aqui nós temos novamente o ácido carboxílico, duas moléculas, na verdade, de ácido carboxílico, né, chamado de etanóico, ou também conhecido como ácido acético, e que, ao ser desidratado, originou o composto chamado de anidrido acético. Só para lembrá-los mais uma vez que a função anidrido significa um composto sem água, que perdeu água. E a água que foi eliminada originou o anidrido, que é essa função sem água. Como isso aconteceu, eu já mostrei aqui para vocês, né? A hidroxila de um ácido combinou-se ao hidrogênio da hidroxila do outro ácido, e aqui saiu uma molécula de água, e os grupos que restaram uniram-se entre si, formando o anidrido, ok? Essa é a desidratação intermolecular de ácidos carboxílicos. Vamos agora aprender uma outra reação de eliminação, conhecida como desidrogenação de alcanos. Desidratação é quando a molécula ela perde água. Desidrogenação, a molécula perde hidrogênio. Aqui nós temos um alcano com 2 átomos de carbono, chamado de etano. Et, 2 carbonos, saturado. O infixo é A e a terminação é O. Da onde vai sair os hidrogênios, que serão retirados? Desidrogenar é perder hidrogênio. Daqui, ó. Os hidrogênios removidos sairão
de 2 átomos de carbono vizinho. Então, um hidrogênio que sai é esse daqui, que vai se combinar ao hidrogênio do carbono vizinho, que é esse outro aqui. Esses 2 átomos de hidrogênio unem-se entre si, formando uma molécula do hidrogênio molecular, e, consequentemente, os átomos de carbono que perderam os seus grupos acabam unindo-se entre si através de uma ligação covalente. Como nós já temos uma ligação covalente, agora nós teremos a formação de 2 ligações covalentes, estabelecendo-se desta maneira uma ligação covalente dupla entre os átomos de carbono, mais o hidrogênio que foi removido da molécula do alcano. Desidrogenar significa que a molécula vai perder hidrogênio. Desidratar significa que a molécula vai perder água. Mas o princípio é sempre muito parecido, né? Muito parecido. Agora nós vamos estudar a eliminação de compostos halogenados, os haletos orgânicos. E eu vou destacar aqui para vocês 3 reações de eliminação de compostos halogenados. Eliminação significa que as moléculas elas vão perder átomos. Tá? E como que vai ocorrer? 3 maneiras ocorrem a eliminação nos compostos halogenados, na presença de hidróxido de potássio, zinco e sódio. Observem só o raciocínio pela qual essas reações vão ocorrer, tá? Primeiramente, aqui nós temos um átomo de cloro, que ele é mais eletronegativo que o átomo de carbono e a carga negativa. Já o hidrogênio do carbono vizinho tem carga positiva porque ele é menos eletronegativo. Aqui no hidróxido de potássio nós temos o potássio com carga positiva, ele é metal, e a hidroxila tem carga negativa. Então agora ficou muito fácil de ocorrer. Agora eu terei cargas com sinais opostos, elas se atraem. Então, primeiramente, aqui nós temos o ânion cloreto com carga negativa, que combina-se ao íon potássio, que tem carga positiva. Lembrem-se, cargas com sinais opostos se atraem. E daqui nós teremos o hidrogênio, que tem carga positiva, vai se combinar a hidroxila com carga negativa. Lembrem-se mais uma vez, cargas com sinais opostos se atraem. Aqui nós teremos a formação então de 2 produtos, que é o KCl e o outro produto, o H mais OH, H2O. Aí, consequentemente, depois da saída desses átomos que se uniram aqui para formar o KCl e a molécula de água, ficamos com 2 átomos de carbono que ficaram sem ligações químicas. E aí o que vai acontecer? Esses átomos de carbono, eles vão unir-se entre si, formando mais uma vez uma ligação dupla entre os átomos de carbono. Quando nós temos um haleto orgânico, como naquele caso o cloroetano, quando ele perdeu os átomos de hidrogênio de um carbono e o cloro do outro carbono, produto dessa eliminação, formou um alceno, mais 2 produtos formados. Um deles foi o cloreto de potássio, KCl, e o outro produto formado foi água. Estou colocando aqui com essas cores somente para você visualizar os grupos que acabaram se unindo ali, né? Através de cargas com sinais opostos, ou seja, potássio com carga positiva ligou-se ao cloro com carga negativa e o hidrogênio com carga positiva ligou-se com a hidroxila com carga negativa. Ok? Lembrem-se, átomo eletronegativo liga-se a átomo positivo. Aqui é a mesma coisa.
os átomos de bromo são eletronegativos e eles serão atraídos pelo átomo de zinco, que por ser um metal, este por sua vez é eletropositivo. Então, o zinco, que é um metal, ele vai se combinar aos dois halogênios vicinais que estão ligados lado a lado, formando cloreto de zinco. E, consequentemente, do mesmo modo que o anterior, os átomos de carbono que perderam os seus grupos ficaram sem uma ligação e eles acabam se ligando entre si, formando, mais uma vez, um alceno, que é o eteno, CH2, dupla CH2, mais o cloreto de zinco, que é o zinco, que tem uma valência mais 2, ligado a dois átomos de bromo, ZnBr2, certo? E aqui eu vou apresentar para vocês a última reação de eliminação de compostos halogenados, que no mesmo princípio dos anteriores, eu ligo um elemento eletronegativo, que aqui no caso é um átomo de cloro, que vai se ligar a um átomo eletropositivo, que é o metal, que aqui no caso é o sódio. E por força de atração, o eletronegativo atrai o eletropositivo. E aqui nessa primeira atração ocorre a formação de um cloreto de sódio. Isso aqui é chamado de síntese de Hertz. Formação de um alcano com uma cadeia carbônica mais longa. E aí eu pego dois haletos orgânicos e combino eles com sódio metálico. E a reação que vai ocorrer é força de atração, né? Carga negativa com carga positiva. E nesse caso especificamente, ocorrerá a formação de um sal, que é o NaCl, e dois radicais livres, um etil com um etil. E esses radicais livres, o etil com o etil, eles unem-se entre si, e aí você vai formar uma cadeia carbônica mais longa. Nós tínhamos uma cadeia com 2 carbonos após a síntese de Hertz. Da reação do haleto orgânico com sódio metálico, a cadeia passa a ter 4 átomos de carbono. E do cloroetano originou butano, mais 2 mols de cloreto de sódio, que é o produto formado da eliminação entre essas duas moléculas de haletos orgânicos na presença de sódio metálico, ok? Existem então essas 3 possibilidades que eu falei. Primeiro, na presença de hidróxido de potássio, formando alceno. Segundo, na presença de zinco, formando alceno também. Ou na síntese de Hertz, quando eu pego um haleto orgânico, reajo ele com sódio metálico, 2 moléculas iguais, aí eu tenho uma cadeia maior que origina o butano. Então agora, depois dessa apresentação, não deixem, por favor, de fazer os exercícios dessa aula. E na próxima oportunidade nós vamos estudar as reações orgânicas na parte 3, que trata-se das reações de óxido-redução. Eu só gostaria de finalizar essa aula lembrando a todos vocês que dessa aula, desse assunto, esse é o assunto mais relevante, que tem maior probabilidade de cair no seu vestibular: desidratação de álcoois. Isso é muito, muito, muito importante. Assim como também tem uma probabilidade altíssima de cair no seu próximo vestibular. Essa aqui é outra reação de extrema relevância, a reação de formação do éster, que é a esterificação. Só lembrando que nós vamos estudar a formação do sabão e também na formação dos glicerídeos, óleos ou gorduras, na bioquímica dos lipídios. Em breve, não perca. Muito obrigado, até a próxima oportunidade.